Síndico pode demitir funcionário sem consultar a Assembleia? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado, como de praxe, gostaria de pedir a você que faça sua inscrição no nosso canal, que acione aí o sininho para receber notificações de quando novos vídeos entrarem no ar e também dê o seu joinha, o like aí, para nos ajudar aqui no YouTube. Não custa nada e isso contribui para que a gente fique mais relevante aqui na internet. Hoje com a gente conta com a presença, mais uma vez, do Dr. Carlos Eduardo Alves de Queiroz, que é advogado especializado em direito condominial e também presidente do Sindicom MG. Tudo bem, doutor Carlos? Seja bem-vindo aí mais uma vez aqui ao Comorar. Márcio, muito obrigado pelo convite, mais uma vez aí, tendo a honra de participar do Comorá. Fico grato aí em poder tentar contribuir com o conhecimento técnico que a gente tem ao longo da vida, né? Que é um assunto muito importante, esse que você está abordando, com relação a essa demissão de colaborador sem uma assembleia. Parabéns, Márcio. Então, doutor Carlos, o síndico, a partir do momento que ele é eleito, ele pode tomar qualquer tipo de decisão, uma decisão como essa, que é o caso do nosso tema de hoje. Ele pode demitir um funcionário sem consultar a Assembleia, o Conselho. Ele tem essa liberdade? Ô, Márcio, o síndico ele tem essa liberdade, porque você imagina o seguinte: um síndico ele entra num prédio, eu mesmo já passei por isso, Márcio, né? Falo com você com muita propriedade e já vi vários síndicos consultando aqui no escritório, como lá no sindicato, que ele quer demitir e às vezes os condôminos fazem, igual no caso, a gente sempre depara com esse tipo de consulta, né? Uma baixa assinada para não demitir o funcionário, né? Agora, o síndico, muitas vezes, o funcionário ele não está atendendo, ele não tem que levar para uma assembleia. Porque já tivemos consulta que o síndico demitiu o funcionário, fizeram uma baixa assinada para não demitir o funcionário e o síndico manteve. Aí um condômino foi conversar com o síndico explicou as razões. Depois, esse funcionário foi à justiça e aquele condômino, mesmo como condômino, foi testemunha do funcionário contra o condomínio. Então, quer dizer, você encontra de tudo nos condomínios. Então, o síndico, muitas vezes, a gente sempre orienta, né? A gente orienta o síndico, vai demitir, pense bem e não comente, às vezes, as razões, porque se você comenta, às vezes aquele comentário pode ser contra o síndico e contra o condomínio, sabe? Porque é muito comum isso, Márcio. O síndico, ele, quando ele vai demitir um funcionário, é porque ele não está atendendo ali ao condomínio, sabe? Ele não está atendendo, ele faz a previsão de custo e tudo. Ou mesmo quando um condomínio tem um colaborador que deu um problema. Você já imaginou se todo síndico, quando vai fazer uma substituição, ele tem que convocar uma assembleia? Gente, aquilo ele vai colocar lá no edital, dispensa de um funcionário, ele já vai ter problema, mesmo com os outros que não foi. Igual a gente sempre orienta. Vai dispensar um funcionário, não deixe que ele cumpra o aviso. Indenize o funcionário, né? Porque aquele negócio dele sair mais cedo, sair no período que ele qual está previsto em lei, não. Indenize o funcionário. Se ele não está atendendo aquele colaborador, não está atendendo e você não está satisfeito com ele, gente, dispensa que é uma forma de economizar uma série de desgastes desnecessários. Então, ele não tem que levar este problema para uma assembleia.
Vai discutir que o funcionário deu um problema, ou que ele não está atendendo direito, ou que ele teve ali um problema com o condômino, porque pode ter. Ou um condômino teve com ele por outras razões, né? Que é melhor não expor o condômino e nem. Mas o síndico tem que averiguar. Porque eu já vi um caso, por exemplo, de um. Sim, Márcio. Não, pode continuar. Aí depois eu vou fazer um Já, questionamento. já tivemos questionamento, por exemplo, de agressão física, né? Um condômino quis agredir um porteiro, né? O porteiro falou, não, é que ele identificou a visita dele. Aí o porteiro falou, não, é uma norma do condomínio, a gente tem que identificar, eu tenho que comunicar. Não, mas se eu não quero que faça isso, e o porteiro falou, eu estou apenas cumprindo uma norma de segurança. Uma norma de segurança, não é do prédio, o síndico, por causa da sua visita, não, é todos. Agora, o senhor já imaginou a pessoa entra sem nenhuma identificação, sem comunicar, sem a gente ter o controle, a pessoa quis agredir o porteiro, para se defender, né? Teve que, infelizmente, entrar nas vias de fato com o condomínio, e o condomínio não demitiu o funcionário. Por quê? Ele quis Estava agredir, cumprindo a sua função. cumprindo a função dele, coisa que ele poderia simplesmente deixar para lá. Mas como ele foi argumentar, a pessoa partiu para vias de fato, ainda cabe uma ação do porteiro contra o condomínio Ô, e doutor contra o Carlos, condomínio. doutor Carlos, mas você falou aí que o síndico tem essa liberdade, né, de contratar, de demitir, né, que não precisa recorrer à Assembleia sempre que tomar uma atitude dessa, seja na contratação ou na demissão. Mas em casos que você citou aí, né, a questão das indenizações, né, que o síndico faça da forma correta, que pague as indenizações, o que gera, né, uma demissão. E se essa indenização, né, gerar um custo muito elevado, mesmo assim ele não precisa recorrer à Assembleia? Não, porque se ele está dispensando aquele colaborador, tem as razões dele. Mas a qualquer momento que aquele colaborador ele for dispensado, o condomínio vai ter que desembolsar. Por isso que tem a previsão, na previsão orçamentária, você tem que ter lá 13º, rescisões contratuais. Um outro erro grande que às vezes acontece em condomínio, tem síndico que, quando o funcionário vai sair, ele pega e fala, não, você me devolve a multa. Você já deve ter ouvido falar isso. Gente, mas Mas já tivemos consulta que o funcionário realmente ele devolveu, mas buscou depois, na justiça. na justiça, é. Olha para você que constrangimento para os demais condôminos. Será que aquele síndico levou ao conhecimento dos demais condôminos? Gente, é um direito do trabalhador. Por que que tem ações na justiça às vezes, com relação a isso? Porque não foram corretas. Você não, o síndico ele tem que estar ali pagando os direitos, as horas extras, os benefícios que o funcionário tem direito. Por quê? Ele tem, é uma contrapartida, ele tem interesse no trabalho do prestador de serviço, daquele colaborador, e o colaborador pelo salário. Então, você não está fazendo mais do que a sua obrigação ser correta. Então, por que isso? A qualquer momento que aquele funcionário sair, ele vai ter que receber os direitos dele, seja hoje, seja amanhã. O valor é expressivo, porque o funcionário de condomínio, ele é um funcionário que fica muito tempo no condomínio. Você vê funcionário, por exemplo, que fica 10, 15, 20 anos em um condomínio, 30 anos, até, sim. Não, pois é, o doutor Carlos, é por isso que às vezes, né, os condôminos não gostam dessa decisão unilateral do síndico de demitir um funcionário que às vezes é querido pela maioria dos condôminos, né, justamente por ter muito tempo de casa, né, e aí eles fazem esses abaixo-assinados para o síndico não demitir o funcionário.
que, inclusive, pode ter até uma situação do síndico demitir o funcionário por questão de uma picuinha do próprio síndico com esse funcionário. Mesmo assim, ele tem esse direito, né? Mesmo assim, ele tem esse direito. Porque muitas vezes, Márcio, alguns síndicos vê algum problema com o colaborador e ele fala, não, vou deixar para o próximo resolver. Ah, vou deixar para o próximo resolver. Mas é por Entendi. isso que administrar o pessoal tem que ser uma questão profissional. Você não pode levar para o lado pessoal. Não é porque você não gosta do porteiro ou do faxineiro que você vai demitir. Não, ele é um colaborador. Você está síndico. Você não é o síndico eterno. Você foi eleito por um período. E ele é um funcionário que foi contratado para prestar um serviço. Então, ele carece de respeito. Então, não é porque você não gosta dele. Não, isso aí é um erro. Se o síndico fizer uma coisa dessa, né, a gente que está do lado do sindicato patronal, sou o primeiro a falar com o funcionário. Não, se você foi ofendido, vá à justiça. Por quê? Porque não pode ter esse tipo de coisa. Se ele ofendeu o funcionário, demitiu. Porque muitas vezes, o Márcio, igual nós já tivemos casos de decisões na justiça, e eu já fui procurado aqui porque foi uma questão de racismo contra o colaborador. Você entendeu? E o colaborador mesmo não quis chamar a polícia. Quem chamou foi outro condômino que ouviu e chamou. Não, o colaborador ele foi ofendido e o outro condômino ouviu e falou: não, isso não pode acontecer. Chamou e o porteiro, né, ficou assim um pouco acanhado. Não, Constrangido. é isso. Não, mas tem que ser o outro. E esse condômino ele foi condenado, Márcio. Ele foi E condenado. é o que tem que ser feito, né, ô, É o doutor? que tem que ser feito. E agora, muitas vezes, então por isso que tem que ter esse respeito. O síndico ele pode demitir e admitir, mas dentro de uma legalidade. Ele não é o fato dele ser síndico que ele tem que cometer uma ilegalidade na demissão de um funcionário só porque não gosta dele, só porque você é careca. Não, Que peraí. isso, doutor Carlos? Que isso? Que tem que ser, que não pode. Gente, não é igual a que nós tivemos aquele caso do colaborador que foi agredido por um condômino aí recentemente, ligaram sabendo. E aí? Não, se o próprio sindicato lá dos colaboradores foi atrás do funcionário para poder oferecer a ele uma medida contra aquele condômino que é o correto. Então, e a mesma coisa ali na rotina de trabalho. Se aquele colaborador às vezes está dando um problema e o síndico não quer expor, não quer ficar ali, não quero ficar como mal, não sei o quê, mas aquele problema já vem persistindo. E a relação ela tem que ser respeitosa em todos os pontos. Né? Se ele é um funcionário, ele é demitido, né? Mas é porque às vezes ele deu causa e aqueles outros síndicos que passaram, eles Não não, vou tomar deixar atitude, né? não tomaram, eu vou deixar para o próximo, que quem indicou. Não, não é isso. A colaboração é de respeito. Por isso é que muitos colaboradores de condomínio ficam muitos anos no prédio, porque tem esse ponto equidistante. Ele trabalha correto e é respeitado e vice-versa. Então, em inúmeros casos, você vê de funcionários, colaboradores de condomínio, que estão ali até a aposentadoria. Eu já conheci funcionário de prédio, né, que ele era da época da construção do prédio. Como ele ficava ali, o prédio É demorou um o, pouco. é o vigia que virou porteiro, né, o doutor? Temos de uma pessoa muito conhecida aqui no estado, o porteiro dele era literalmente, é uma pessoa pública, o porteiro do prédio dele era o vigia. E ele foi ficando, porque houve a demora no Baixa Bits, a construtora cedeu ele para ele ficar ali até
eles terem condição de arrumar, porque era um prédio relativamente pequeno. Aí depois, o que que os condôminos pediram? Pediram para a construtora dispensar, e foi, ele estava lá no prédio há mais de décadas, Olha a, só. a convite dos condôminos. Ele era o vigia, virou o porteiro. Como também, por exemplo, nós temos inúmeros casos de colaboradores que viram síndicos. Inúmeros. Também. Temos inúmeros casos onde o colaborador vira o síndico, porque muitas pessoas não querem ser síndico, né? E o que ocorre? Está ali o zelador há muitos anos, ou um porteiro que conhece toda a rotina do prédio. É uma pessoa que tem um certo conhecimento, porque o síndico, se ele precisa de um advogado, ele vai contratar um advogado. É o contador. E ali, aquele colaborador, como ele tem um bom conhecimento do prédio, eles resolvem contratá-lo como síndico. E às vezes um subsíndico que dá ele o suporte, porque o dia a dia é muito desgastante de um síndico, o dia a É dia. fácil, né, Então, doutor? não é fácil. Então, por isso que o síndico ele pode admitir e demitir. É igual ele tem que levar ao conhecimento dos condôminos um processo, ele tem essa liberalidade também de admitir e demitir um colaborador. Não tem que levar para a Assembleia, não tem que consultar ao Conselho. Ele tem que agir dentro das normas para não cometer nenhuma injustiça e nem cometer nenhuma ilegalidade, sabe? E assim fica esclarecido, Márcio. Doutor Carlos Eduardo Alves de Queiroz, advogado especializado em direito condominial e presidente do Sindicom MG. Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Márcio, nós aqui agradecemos e convidamos, né, também as pessoas a acompanhar a gente nas nossas redes sociais, o Sindicom MG, né? Acompanhar o Sindicom MG para ver os cursos, as palestras, né, que fazemos, inclusive o dia do síndico no final do ano. Tá? É um Que foi prazer. um sucesso essa última edição passada, né, doutor Carlos? um, um grande sucesso. Infelizmente, não coube todas as pessoas que tinham interesse em ir, mas é muito instrutivo e você, Márcio, está de parabéns com a organização daquele evento em parceria com o Sindicom MG, tá? Parceria que já vai completar esse ano 20 anos, né, doutor Carlos? 20 anos, 20 Olha anos. só, o tempo voa. Isso. Então, convidamos a todos os seus, as pessoas que acompanham o Comorar, ficarem atentos quando for divulgado no Jornal do Síndico, nas redes sociais do Síndico, o dia do Síndico. Não deixe para fazer a sua inscrição de última hora, porque você pode perder a oportunidade de ter ali grande aprendizado e uma confraternização muito boa. E parabéns, Márcio. Muito obrigado, doutor Carlos. Parabéns para nós, né? E você aí, gostou da informação desse vídeo? Né? Compartilhe aí com seus condôminos e vizinhos. E não se esqueça de fazer sua inscrição no nosso canal. Quer também receber as edições do Jornal do Síndico? Encaminhe um WhatsApp para a gente. O código de área é o 31 e o número é 984817642. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos. Até lá!